Olá, comunidade acadêmica, tudo bem? Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Chá da Tarde aqui na UniCV, hoje com a seguinte temática: a importância da formação bilíngue na formação docente. E para discutirmos a respeito desse tema, temos a presença ilustre do nosso professor aqui, o professor Robson. Tudo bem, professor? Tudo bem, Rayane. Muito obrigado pelo convite, tá? Imagina. O nosso convidado, ele tem 23 anos como intérprete de Libras, 5 anos como docente no ensino superior, 3 anos como presidente de banca na Universidade Estadual do Paraná, é bacharel em Teologia pela Unicesumar, licenciado em Letras Libras, proficiente em docência no ensino de Libras pelo INES, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, especialista em educação bilíngue para surdos pelo IEP de Apucarana, e intérprete da UNIR, a Unidade de Inclusão e Recursos Acessíveis, e professor formador em Libras. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, gente. Para mim é um prazer poder estar aqui com vocês, estar aqui com você, Rayane, para poder falar desse tema que é de suma importância para a nossa vida, né? Antes, pessoal, de fazer a primeira pergunta, eu vou trazer algumas informações a respeito da legislação para vocês. A Lei 10.436 de 2002, ela dispõe sobre a língua brasileira de sinais no seu artigo 1º, onde a Libras ela é reconhecida como um meio legal de comunicação e expressão e há outros recursos de expressão a ela associado. A Lei 14.191 de 2021 insere a educação bilíngue de surdos na Lei Brasileira de Diretrizes e Base da Educação Nacional, a LDB. Contudo, entende-se como educação bilíngue aquela que tem a língua brasileira de sinais, a Libras, como primeira língua e o português escrito como segunda língua. Certo? Perfeito. Diante das circunstâncias da história, o mês de setembro ele é dedicado à comunidade surda, com o intuito de sensibilizar a educação bilíngue, relembrar os retrocessos e os avanços, conceder uma homenagem a todos que foram executados lutando pelo seu direito de viver, representar e gerar mais movimentos e gestos no contexto que cada um de nós está inserido. Trataremos a partir de então sobre a importância de relembrar neste mês Setembro Surdo Azul, sobre a importância da formação bilíngue na formação docente. Professor, visando os pilares da proposta bilíngue na educação de surdos, quais os caminhos? O caminho que eu posso dizer, primeiramente, é a gente começar a desmistificar o que é a língua de sinais, né? Como a própria Rayane ela mesma mencionou, nós temos a língua brasileira de sinais, que foi reconhecida e oficializada ali no ano de 2002, porém, nós não temos uma difusão da língua de sinais de uma maneira correta. Ela é a língua específica da comunidade surda, porém ela não tem sido a segunda língua do nosso país. Falta informação, falta divulgação, falta trabalho, falta acesso ao conhecimento da língua de sinais, e eu posso garantir porque a maioria das pessoas somente tem noção da língua de sinais, só tem noção da pessoa com surdez, do surdo, a partir do momento que tem contato com ele, seja ele em sala de aula, no contexto acadêmico, dentro de casa, com os vizinhos, com a família, mas no momento que você tem esse contato, no momento que você tem esse momento de relacionamento, aí você começa a entender quais são as nuances daquela comunidade e também dessa característica da língua de sinais. Então, mudar esse conceito já com toda certeza muda a perspectiva que nós temos acerca da inclusão e também a aceitação, o reconhecimento, o trabalho e também a unidade juntamente com a comunidade surda. Então, é necessário mudar, primeiramente, esse conceito, que haja mais informação, divulgação e justamente por esse contexto que nós estamos vivendo, onde a comunidade acadêmica hoje participa, ela tem esse curso, ela tem essa disciplina, com toda certeza, eu falo que a visão ela já começa a mudar a partir daí. Porque nós conhecemos não somente a história, mas o contexto, o reforço histórico para que tivéssemos hoje esse momento, o bilinguismo que nós estamos vivendo, respeitando essa característica, né? A língua de sinais como a primeira língua para a comunidade surda e a língua portuguesa como somente na modalidade escrita, né? Mas a gente muitas vezes temos que trabalhar essa identidade, esse conceito em nós e não na comunidade surda. E não né? dá para fechar os olhos para uma comunidade onde na sociedade existem essas pessoas. E se a gente for pensar pela história, eles já sofreram muito lá atrás, né? Se a gente for pensar lá na época do nazismo e tal, que eles eram denominados como pessoas que não precisariam viver. Então, é muito importante e necessário hoje, principalmente a gente falando sobre a inclusão e incluir o bilinguismo nisso. É porque a hostilidade ela começou assim,
bem antes disso, até mesmo a família, eles não tinham esse conhecimento, esse entendimento, e a hostilização começava por parte da família. Hoje a maioria dos surdos tem como defesa, tem como ali proposta de cuidado, de amparo e aceitação a família, porque a comunidade ela somente se prepara quando ela se depara com o surdo, né, fazendo o ingresso na faculdade, fazendo o ingresso na sala de aula, né, participando da empresa onde trabalha. E quando nós lembramos que pelo último censo que nós tivemos, temos aproximadamente no nosso país de 8 a 10 milhões de surdos. Caramba. Então, em algum momento, vai ser realidade termos esse surdo no nosso contexto, na nossa vivência. Certo. E para você, qual que é a importância da Libras quando falamos em educação bilíngue? Eu sou professor, né, então eu posso garantir para você que isso sim é o desenvolvimento. Isso sim é você poder trabalhar a dinâmica, você trabalhar com aquilo que o surdo ele gostaria de aprender. Porque quando nós pegamos ali século XV, quando começou todas as tentativas de educação, todas as propostas, né, foi voltada somente para quem? Para a nobreza. Para a nobreza através de preceptores que tinham como objetivo ali dar continuidade na herança da família, onde o surdo ele tinha que aprender a ser oralizado. Então não era o conceito, não era a especificidade da comunidade surda, né, que eles tinham. Depois, como o marco do século XVIII, que foi o reforçamento, né, que todas as abordagens elas começaram a aparecer, a comunicação total, né, começou a nascer nesse momento, a comunicação gestual, tudo nesse momento, até esse conceito de bilinguismo que nós tivemos, foi datado e foi pautado pelo quê? Pelo conhecimento, muitas vezes, dos ouvintes. Nós precisamos dar abertura para o surdo. Para o surdo poder falar, para o surdo poder expressar aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer, de que maneira que ele quer ser ensinado, de que maneira que ele quer mostrar a vida dele, né? E ele poder ter espaço através disso. Então eu falo assim que essa importância é justamente você dar voz, você dar vez para o surdo poder relatar aquilo que é importante para ele, aquilo que tem significado para ele. Total. Na prática, como que você enxerga esse processo? Você acha que os profissionais eles têm tido essa preocupação em buscar ter uma formação abrangindo essa área, esse processo, querer encarar isso de uma forma que transforme e construa uma sociedade melhor formada? A gente não pode esperar isso da sociedade, né? O profissional que tem interesse de mudar esse conceito, ele precisa mudar primeiramente de uma forma particular, né? Porque apesar de todas as leis, de todos os decretos que nós temos, eu falo para todo mundo que nós não temos uma vistoria, nós não temos um acompanhamento de como está sendo a evolução e o cumprimento dessas leis, desses decretos acerca da inclusão. Então eu falo assim que os profissionais eles precisam estarem sim capacitados, se capacitar através desse conhecimento, da aprendizagem da língua de sinais, as mudanças de terminologias que nós precisamos mudar urgentemente esse conceito acerca da surdez, da pessoa com surdez, né? Para você entender, nós não temos surdo mudo, tá? Nós temos o surdo, porque a mudez não está relacionada à sua surdez, são duas deficiências completamente diferentes. Então nós precisamos mudar esse conceito, o profissional precisa sim se capacitar, estar preparado para isso. E eu não estou falando que precisa ser fluente em língua de sinais, ser um profissional bilíngue, não, mas é entender e trabalhar a inclusão da maneira correta. É verdade. Pensando pelo outro lado, né, qual que é a importância do ensino de Libras nas escolas e da educação bilíngue para os surdos? Como foi falado como eu falei agora há pouco, nós temos essa estimativa de 8 a 10 milhões de surdos no nosso país. Então é muito fácil, né, vai ser muito comum você ter em sala de aula um aluno com surdez, né? Então nesse momento que acontecer, eu não posso pensar que o intérprete de Libras ele é a inclusão, ele faz parte da inclusão. Então eu preciso mudar essa chave dentro da sala de aula, trazer a língua de sinais, porque senão ele somente vai estar na sala, ele somente vai estar na escola, ele só vai ter contato com uma pessoa. Então o que adianta a gente olhar para uma deficiência, mas não pensar ali nessa empatia, nesse momento de relacionamento, quando se a gente mudar isso ainda mais para as crianças aprendem muito rápido. E as crianças elas têm interesse, tá? Elas têm vontade de aprender com toda certeza, né? Nós adultos já vamos para aquele costume, né? Somente quando estamos vivendo que nós passamos essa rotina e essa prática. Não, para a criança isso é algo natural. Começar já na primeira infância. Isso, a criança ela já tem um relacionamento completamente diferente. E para eles, o aprendizado, quanto mais precoce, eu estou falando do ouvinte, né? Quanto mais precoce, melhor é. O surdo, a criança, quanto mais cedo for inserido dentro da comunidade surda, aprendendo a língua de sinais, entendendo acerca das tecnologias da cultura surda, ele vai ter uma abrangência completamente diferente. Ele vai entender que ele não está isolado, ele não está sozinho, né? Ele não está à parte, não está à margem dessa sociedade.
Então, a importância disso é justamente o desenvolvimento, tanto para o ouvinte ter o conhecimento da língua de sinais e poder ali captar um relacionamento com o surdo, e também esse relacionamento do surdo para com o ouvinte e as demais pessoas da sociedade. Então, quanto antes isso acontecer, melhor para o desenvolvimento. Você acha que as escolas no Brasil, elas estão preparadas para receber os surdos e ter essa implementação da educação bilíngue? Não no contexto que nós estamos hoje, porque falta ainda muita informação, falta ainda muito preparo, né? Eu vejo, já trabalhei em todos os âmbitos, educação especial, tanto no particular quanto no público, e eu vejo uma limitação, eu vejo uma carência muito grande, uma falta de informação, de conhecimento, até mesmo pelos profissionais. Sim. Né? Porque eles vêm com aquele conceito da escola preparada para isso, da escola inclusiva, da escola que é voltada para esse ensino especial, quando na verdade hoje não. Hoje nós sabemos que a inclusão, ela vem desmistificar tudo isso. E a eliminação das barreiras atitudinais, ela vem somente depois desse conceito, entender que eles fazem parte, eles estão inseridos dentro da nossa escola também. Professor, para finalizar, o que você gostaria de concluir, deixar aqui expressado a respeito do tema para os nossos ouvintes? Fica à vontade. Olha, eu vou fazer até de uma maneira diferente. Eu gostaria de apresentar aquilo que eu sempre falo para os meus alunos, que é o conceito, dois conceitos que nós temos acerca do sinal da palavra inclusão. Essa palavra inclusão, ela possui dois sinais que nós conhecemos pela variação linguística que nós temos no nosso país. Assim como a língua portuguesa, a Libras ela também tem essa variação linguística no nosso país. O primeiro sinal que nós conhecemos de inclusão é esse sinal aqui. Significa um grupo, juntamente com o outro, vivendo no mesmo contexto. Nós temos um outro sinal, um segundo sinal conhecido para a palavra inclusão, que é esse sinal aqui, ó. Dois grupos diferentes, mas unidos, vivendo no mesmo conceito. Então você pode perceber que o sinal ele mudou, mas o conceito ele continua o mesmo. Apesar da atitude, do comportamento, da maneira de se portar possa ser diferente em alguns lugares, nós não podemos mudar o nosso conceito acerca da palavra inclusão e da prática da inclusão. Porque somente desse jeito, dessa maneira, que nós iremos ter uma empatia e ver esse surdo de uma maneira diferente e entender ali as igualdades e as diferenças de cada comunidade. Nossa! Professor, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, sua gentileza em vir até aqui discutir sobre o que é a sua prática, é o seu dia a dia, o que você vivencia. E eu te convido também a ir lá no canal do YouTube, deixar um joinha, um comentário e ajudar no engajamento aqui do nosso vídeo, tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Foi um prazer.